Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Mariana e esse é mais um vídeo do canal dedicado à disciplina de Mecânica dos Sólidos, tá? Hoje a gente vai resolver a questão 1.37, que diz o seguinte: o mancal de encosto está sujeito às cargas mostradas. Determine a tensão normal média desenvolvida nas seções transversais que passam pelo ponto B, C e D, tá? Vamos lá. Primeiro passo, gente, é dividir essa figura justamente nesses pontos que ele tá falando. Então, a gente vai fazer, né, essa divisão utilizando o método das seções. Então, vamos começar aqui pelo ponto B. Se ele quer a minha tensão normal média no ponto B, então eu vou recortar aqui a minha figura, ó, até o ponto B. Então, essa vai ser a minha análise que eu vou fazer. Então, começando aqui por esse ponto, vou até dar um zoom aqui, ó. Eu vou ter que ter uma força, eu vou chamar de força B aqui, né? E quando eu faço o somatório das forças em Y, eu vou ter aqui menos 500 mais FB. Logo, FB é igual a 500. 500, qual a unidade? Newton, né? Que é a unidade que ele tá usando aqui, 500 newtons. Como ele quer que a gente calcule a tensão normal média, né? A tensão normal média é igual a tensão força sobre área. Nesse caso aqui, força em B, né? Vou colocar aqui a tensão B é igual a força em B vezes a área desse trecho B, certo? Quando a gente vai substituir esses valores, pessoal, a força eu substituo em Newton e a área eu tenho que substituir em metro quadrado, certo? Então, substituindo aqui os valores, eu vou ter, ó, 500, como ele já está em Newton, eu não preciso transformar, eu só substituo. E a área, como vocês podem perceber aqui, como eu tenho uma seção circular, é π de 2 sobre 4, né? Então, π vezes o diâmetro, ele dá pra gente aqui, ó, 65 milímetros, e eu preciso transformar para metro, para poder sair, né, em metro ao quadrado. E quando eu transformo, eu vou ter que o 65 milímetros é 0,065 metros, né? E como é π de 2 sobre 4, eu coloco esse diâmetro ao quadrado e divido toda essa turma aqui por 4, certo? Dessa forma, eu vou ter que minha tensão normal média em B é 150,68 vezes 10 a terceira Pascal. Mas como a gente lembra, né, quando eu tenho 10 a terceira é a mesma coisa que quilopascal. Então, vou colocar aqui, ó, kPa. Então, eu descobri aqui minha tensão normal média já no ponto B. Mesma coisa eu vou fazer, pessoal, pro ponto C, que é o próximo. Então, eu vou copiar aqui a figura, vou colar ela aqui embaixo, e eu vou fazer um corte no ponto C. Quando eu corto no ponto C, eu vou ter, ó, isso aqui, né? E vou ter uma força C nesse ponto. E, de novo, eu tenho que analisar todas as minhas forças que eu tenho na vertical. Então, quando eu faço o somatório de forças na vertical, tem que dar igual a zero, né, para que tenha equilíbrio, eu vou ter, ó, o menos 500 mais FC. Então, de novo, eu só tenho só uma força na vertical, que é o 500. Logo, a minha força em C, nessa minha resultante, vai ser 500 newtons novamente, tá? Então, calcular a tensão normal média no ponto C. Tensão é igual a força sobre área, eu vou chamar aqui a força de força C e a área de área C, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Minha tensão em C é igual a 500 newtons, como já está na unidade correta, não preciso transformar, né? E a área C, de novo, porque ser uma seção circular, né, é π de 2 sobre 4. Só que aqui o diâmetro, perceba, né, que ele mudou, agora é 140. Então, eu faço π vezes o diâmetro, né, que eu tenho que dividir esse 140 por 1000 para transformar para metro. Vou colocar aqui no cantinho, 0,14 ao quadrado sobre 4. Então, eu descubro assim que minha tensão média, né, minha tensão normal média no ponto C é 32,481 vezes 10 a terceira Pascal. Como a gente conversou, 10 a terceira quilo, né, quilopascal. Então, eu vou substituir aqui, ó, logo para kPa, certo? Então, eu descobri agora minha tensão no ponto C. E agora eu vou pro meu último ponto, né, que é o ponto D. Analiso do mesmo modo, né, faço uma seção no ponto D. Então, recortando aqui, ó, exatamente no ponto D. Tá? Agora, tenho que ver todas as minhas forças que agem na minha figura para que, então, eu descubra, né, o valor do ponto D.
Então, de novo, aqui no ponto D eu tenho uma força que eu vou chamar de força D, e vou fazer o somatório dessas forças na vertical, né? Eu vou ter, ó, essa força aqui, menos 500. Vou ter agora 150 positivo e 150 positivo de novo aqui nesse lado. Então, mais 150, mais 150, né? Se eu não tiver mais nenhuma força, só que a única que eu tenho mais aqui é a força D, é igual a zero, né? Isolo o FD. E descubro que minha força no ponto D é 500 menos 300, ou seja, 200 newtons, certo? E aí, seguindo o mesmo passo a passo do ponto anterior que a gente fez, né? A tensão em D é igual a força D dividido pela área D, né? Então, eu vou ter, ó, que minha tensão D é igual a força. Força eu tenho que colocar em newton, né? Como já tá, não preciso transformar. Dividido pela área, né? Só que quem é o diâmetro aqui do ponto D, né? A gente pode retornar aqui a figura e ver, né, que esse diâmetro é 100 milímetros. Né? Então, a gente tem que transformar esse 100 milímetros para metro, não pode esquecer. Então, π, o diâmetro, né, 100 milímetros para metro fica 0,1 ao quadrado sobre 4. Dessa forma, eu vou ter, né, que minha tensão no ponto D é igual a 25,465 vezes 10 a terceira Pascal, ou seja, kPa, quilopascal, certo? Então, a gente finaliza essa questão por aqui. É uma questão que é muito importante, porque você tem que saber fazer essas ações, né, para poder encontrar essas forças e calcular a tensão normal média. É importante a gente lembrar que na tensão normal média tem que ter muita atenção em relação às unidades, tá? Nem sempre as forças, né, a questão vai dar em newton. Às vezes ele pode dar em outra unidade, né, pode dar em quilonewton, pode dar em outra unidade. Você tem que lembrar dessas transformações, né? Newton, a força tem que estar sempre, e essa área sempre metro quadrado. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Se você teve alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu te respondo, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.